Igreja em graça e maturidade cristã é algo que traz para nós um conhecimento da vontade de Deus. Eu até tinha marcado aqui para dizer para os irmãos, aqui na página 45, fala sobre a vontade de Deus. Hoje nós vamos continuar falando sobre a vontade de Deus. E aqui fala que quando um cristão não procura conhecer verdadeiramente a vontade de Deus, envolvendo-se com mandamentos de homens, com estruturas humanas, com dogmas e costumes que tanto ferem o coração de Deus, que tanto problema espiritual gera no meio daqueles que já deveriam ser mestres. As pessoas que se envolvem com influenciadores, eles poderiam já ser mestres, mas eles são ainda criança. E ele fala, eu digo para vocês, é muito lindo, vocês podem adquirir esse livro, é R$14, e você tem aqui um ensino maravilhoso. Fala Efésios 5:17, por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai, é para nós procurarmos, compreender qual a vontade do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre a vontade do Senhor. É muito importante, às vezes a gente olha, é mais um livro do apóstolo. Olha, amados, não é mais um livro, é um ensino do Senhor. Nós estamos aprendendo com o nosso amado bispo Daniel Anecleto, quem não sabe, nosso diretor de missões, todos sabem, diga graças a Deus. É sempre uma honra tê-lo nos ensinando, ele está dando aula de a escola de capacitação e também reciclagem. Então, ele nos ensina 2 vezes por semana e nós temos aprendido muito, né, com tudo que ele tem ensinado. E ele está trazendo o livro do apóstolo, R$16 esse livro, e é algo dos céus. Aqui fala dos bem-aventurados, daquelas pessoas que sofrem injustiça, que sofrem nesta terra, eles são bem-aventurados quando eles são ali filhos praticantes da palavra, e estas pessoas que ficam firmes, obedecendo ao Senhor, em comunhão com o Senhor, eles têm paz com Deus, são pacificadores. Então, ele está ensinando isso terça-feira, às 10 horas da manhã. Todos os irmãos que estão em casa podem ali acessar esse link, nós colocamos no grupo da igreja, para essa escola. É muito bom. Eu digo para vocês que eu tenho aprendido muito, eu não tenho perdido nenhum dia da escola. E depois cada ano, cada final de ano, o bispo nos dá um certificado, não é, presbítero? A gente, então, passa ali a estudar no Senhor, a aprofundar. Então, convido todos vós para estarem neste estudo, que é muito bom. Nós estamos sempre nos aprofundando. Nosso apóstolo está sempre ensinando. Nós, como eternos aprendizes, nós estamos, então, tendo uma bagagem espiritual que já podemos repartir. Então, fica a dica para os irmãos que estão online. Você pode também acessar o link. Só comunicar a nós que nós já enviamos para vocês o link, quem não tem. E os irmãos aqui na igreja também acessem e se aprofunde. A pastora há pouco falou sobre ouvir a palavra e guardar no coração. Nós sabemos que está amadurecendo um tempo em que a palavra de Deus vai ser perseguida. A voz de Deus, o próprio Deus em nós será perseguido, como sempre foi. Sempre ele foi ultrajado, foi perseguido, foi injuriado, foi caluniado. A igreja tem um Deus que habita no seu coração. Então, não é nós que seremos perseguidos, é o próprio Deus em nós. Então, nós temos que ter esta seriedade, esta maturidade e fazer a vontade de Deus, que com certeza a vitória é certa. Amém? Quem entendeu, diga amém. Nós vamos agora para um momento também especial, muito especial, que é a palavra de Deus. Tudo é muito especial neste momento em que nós nos entregamos aqui para ouvi-lo, ouvir a Deus. E nós vamos continuar com o nosso tema, é vontade de Deus que busques a sua justiça, parte 2. Amém? Diga graças a Deus.
Texto base, Mateus 6:33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas, diga comigo, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Todas estas coisas, diga, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando? Quando nós buscamos o reino do Senhor em primeiro lugar e a sua justiça. Irmãos, aqui está a receita da prosperidade. Aqui está a receita da vida, sempre em tudo ampla suficiência. Você não vai atrás das bênçãos, elas te seguirão. É isso que o Senhor diz, as bênçãos acompanharão, os sinais acompanharão aos que creem. Quem entende, diga amém. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, nós nos inclinamos aqui como alunos, como aqui, Senhor Jesus, discípulos, aprendendo de Ti. O Senhor diz, buscai, e nós aqui estamos, Pai. Este culto é para Ti. Sempre uma honra estar aqui neste altar com meus irmãos, com a minha família bendita, com aqui os Teus discípulos, Pai. E o Senhor está ensinando-nos a buscar a Ti em primeiro lugar. É uma receita que dá certo. O seu reino e a sua justiça em primeiro lugar. E todas estas coisas, todas, vos serão acrescentadas. Tudo que nós desejamos, tudo que nós ansiamos, tudo que nós planejamos, tudo que nós estamos aqui clamando a Ti, serão manifestos. Porque assim, cumprindo com a Tua palavra, que já está determinada para acontecer em nós, pelo Teu poder e pela Tua graça, nós cremos, Jesus, que ela não voltará vazia, mas tem os seus desígnios. Ela vai se cumprir. Eu me abro com meus irmãos para cada dia sermos melhores. Cada dia aprendermos mais de Ti, Pai. Ensina-nos nesta noite. Eu me abro para ser um instrumento. Usa minha mente, usa minha voz, usa meu intelecto. Usa-me, Senhor. É sempre uma honra quando o Senhor fala aos nossos corações. Muito obrigada, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Muito obrigada, minha filha. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então, nós estamos aprendendo desde domingo, a vontade de Deus é que nós busquemos o seu reino e a sua justiça. E nós estamos falando sobre justiça. Está aqui no telão, justiça é um atributo de Deus, é uma excelência da moral de Deus. E qual o significado da justiça? Justiça é dar a cada um o que lhe é de direito, o que merece, estando sempre em conformidade com o que é justo e correto. Então, nós temos um chamado. O Senhor Jesus quer que nós exercemos aqui a nossa posição, o nosso chamado. Deus é justo, é o nosso reto juiz, aprendemos no domingo, e hoje haja revelação para que a igreja seja uma igreja a qual o Senhor chamou para viver. Justificados, sim, justos por intermédio de Jesus Cristo, está escrito, e eu coloquei aqui, Cristo nos tornou justos. Amém? Após a chamada de Cristo, Ele nos chamou, nos trouxe para este ministério santo que Ele é, aqui dotado de uma grandeza, uma riqueza espiritual que a palavra de Deus manifesta. Amém? E revelada aos nossos corações. Então, Cristo nos tornou justos. 1 Coríntios 1, versículo 30 diz, mas vós sois dele. Agora você que tem Jesus no coração, é de Jesus. Diga, eu sou de Jesus. Ele nos comprou com um alto preço, a preço de sangue, imensurável. Diga, eu fui comprado pelo poder do sangue de Jesus. Amém? É da parte de Deus que vem esta sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então, Ele está nos preparando, nos exercitando para morar com Ele na glória. Ele voltará e Ele buscará a igreja. Amém?
Se nós ainda estivermos vivos, iremos com ele, num abrir e piscar de olhos. Mas se nós formos chamados um a um, antes da vinda dele, nós estaremos com ele descansando no seio de Abraão. Amém? Então, é a realidade espiritual a qual nós fomos chamados para viver, e o Senhor está fazendo algo tremendo entre nós. É vontade de Deus, então, que o justo viva por fé e busque a sua justiça. Diga comigo. É vontade de Deus que o justo viva por fé e busque a sua justiça. Amém? Romanos 1,17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. A justiça de Deus se revela no Evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Nós temos que acreditar nesta maneira de viver, que não é a maneira do mundo, que não é como o mundo, não é carnal, mas é espiritual. É muito importante o cristão saber que Jesus o tornou justo. E a partir deste momento que ele nos tornou justo, é para que nós frutifiquemos esta justiça de Deus. É muito importante, não é só, Jesus me tornou justo, agora eu vou clamar por justiça. Vou dizer, Senhor, faz justiça. Nós, quando chegamos da lei, nós éramos assim, né? Queríamos que o Senhor botasse fogo ali, botasse mais lenha no fogo, e nós aprendemos em graça, glória a Deus, diga glória a Deus. Saber que Jesus nos tornou justo, agora nós sabemos que Deus, Ele determina o que é certo e o que é errado. E para nós sabermos o que é certo, ler a Bíblia. Eu tenho dito para os meus filhos e digo para a igreja, para nós sabermos como nos conduzir nesta terra, nós precisamos estar em conformidade com a Bíblia. E em conformidade com a Bíblia, somente quando nós somos fiéis na igreja, aprendemos a palavra, nós, abrindo o livro e lendo a Bíblia, nós vamos aprender como é o ato de um justo, atitudes que Deus honra. É necessário para saber o que é certo e o que é errado, porque Deus está aqui mostrando que Ele tem um modo de viver para nós espirituais. Não é mais como o mundo, não é mais de qualquer jeito, não é com uma balança enganosa, não é aquela balança que as pessoas dizem, eu não passo uma nota fiscal para ele porque eu vou ter que pagar lá no imposto. Nós não podemos fazer mais nenhum ato injusto se nós queremos prosperar e andar como Deus quer, sempre em tudo ampla suficiência. É para o justo, mas o Senhor tem uma maneira para nós. Amém? Então, graças a Jesus, o nosso Deus, Ele nos chamou para praticar essa justiça, e é um modo diferente, e viver tranquilo, em paz e sem temor do mal. Toda a igreja pode dormir tranquilo, sem temor do mal, porque Deus cuida dos íntegros, cuida dos fiéis, cuida daqueles que creem que são justificados pelo Senhor. É por fé, nós não vimos, mas é a realidade espiritual. Nós não podemos mais viver de qualquer jeito, de fazer de conta que somos cristãos. Ou nós somos cristãos, acreditamos e praticamos, ou nós não vamos andar neste ministério do Senhor, não no ministério Cristo vive, mas o ministério reconciliador, o qual Jesus nos justificou. Diga glória a Deus. Então, agora nós temos que ter atitudes justas e clamar a Deus para que Ele faça justiça. E o que nós não podemos fazer, é Deus quem faz o juízo, isto é justo. É Deus que faz o juízo. Isso clamar, não é pedir, faz justiça, é Senhor, nós cremos que o Senhor sabe o que aconteceu melhor do que nós. Amém? Veja Romanos 6:15 ao 18. E daí? Havíamos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Nós não somos mais os mesmos. Diga glória a Deus. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servo para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? E nós viemos para obediência e justiça, diga glória a Deus. Mas a graça de Deus, porque outrora, mas graças a Deus,
porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Então tem uma forma de doutrina. Igreja, nós não somos legalistas, não podemos mais estar condenando e julgando, mas nós temos que ter o feeling espiritual para relatar, demandar e dizer ao Senhor o que está acontecendo. E o que nós vimos não é o que Deus vê. Ainda você relatando, eu relatando, o que ele viu pode ser completamente diferente do que nós vimos. Por isso, nós como filhos benditos, amorosos, misericordiosos, porque isso está no coração do Pai, está no seu coração, nós não somos mais aqueles de pedir justiça para terminar com a vida de uma pessoa, mas para que Deus cuide e julgue como Ele quer. E como Ele é justo e reto, Ele vai fazer o melhor. Diga glória a Deus. Então, nós fomos salvos, libertos, chamados para obedecer em santidade. Nosso coração deve ser amoroso. Um coração misericordioso, sempre esperando no Deus vivo, esperando que Ele faz tudo pelo seu povo. Nós temos que acreditar nisso. Nós não podemos mandar em Deus, mata, derruba. Não, nós temos que orar para que Ele faça. Eu me reúno muitas vezes com os irmãos e digo, vamos orar por essa bênção. Orei muitos com os irmãos, por pessoas que vieram contra nós, para que Deus levasse para um lugar maior até. Um lugar melhor para ele, que nós pensamos que poderia ser melhor. E o Senhor se agradou da oração e levou para o que nós pensamos que era melhor. Era melhor do que tudo. É o melhor, não desejamos o mal a ninguém. Amém? Então, o nosso chamado é para vivermos na justiça de Deus. Diga, eu vim para viver na justiça de Deus. Por que isso, bispa? Nós temos que ter isso claro, porque nós já sabemos, todos nós já aprendemos, que tudo que nós semeamos, nós vamos colher. Gálatas 6:7 diz, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Então nós temos que semear bem, e clamamos por justiça para Deus, e nós não podemos pensar em justiça como a dos homens, que era isso que nós pensávamos no passado. A justiça dos homens, ela não é justa. Deus quer fazer justiça, por quê? Nós esperando em Deus, Ele é longânimo, Ele dá tempo para a pessoa se arrepender, Ele dá tempo para se arrumar, Ele dá tempo para que aconteça ali a justiça. Ele é justo, Ele não faz injustiça, e Ele cuida dos seus, amém? Então Deus, Ele não comete injustiça, Ele não comete injustiça. Às vezes nós pensamos, isso não é justo, mas se o Senhor fez, Ele é justo. Nós tínhamos uma ideia, mas o Senhor viu todas as coisas. Isso é muito importante para nós cristãos, porque aí você vai entregar para o Senhor, e Ele quer que toda a igreja seja dependente dEle, que Ele é o Deus amoroso. Quem crê, diga amém. E para que nós não façamos justiça, Ele diz, busque a justiça do Senhor, faça o que é justo, porque se você, como justo, quem crê que é justo, diga amém. Jesus justificou você. Então, nós temos que procurar fazer o que é justo, porque quando chegar lá adiante algo que aconteça, que for nós pensarmos isso não é justo, nós estamos na justiça, nós vamos dizer, Senhor, eu estava pela tua palavra, sim, assim, podemos estar errados? Até podemos, porque pode que nós tenhamos feito de uma forma que não era de Deus e deu aquele resultado. Mas o Senhor respalda o tempo da ignorância. O Senhor respalda, se você disser, eu fui pela tua palavra, Ele respalda a palavra dEle. Quem entende? Isso é muito importante. Então, nós sabemos que estamos vivendo dias difíceis de injustiça no mundo. O que mais você ouve é injustiça. O que mais você está vendo é violência, coisas assim, derramamento de sangue de pessoas que parece aos nossos olhos que isso é injusto.
muitas vezes julgamentos injustos, nós estamos vendo aí, muitas como se diz, ordens que parecem injustas, e pode ser injusta. Nós temos que entregar para o Senhor e dizer: Senhor, aos nossos olhos, isso parece errado, isso parece que não está certo. Por isso nós temos uma comunhão com o Senhor e temos muito assunto para com Deus. Nós temos muito assunto para com Deus, nós temos uma conversa que não acaba mais, de tanto que a gente tem aí essas coisas que estão acontecendo ao nosso redor. E nós estamos vendo um mundo muito egoísta, com desejos destruidores e vingativos. E isso vai adentrar as portas da igreja. Vai adentrar porque pessoas vêm do mundo sem saber andar na justiça de Deus. E aí nós temos que estar com olhos iluminados e bem alicerçados na palavra de Deus, para não deixar o Senhor, quando adentrarem as portas da casa do Pai, pessoas fazendo injustiças. E você tem que ficar firme, ainda orando, para que Deus julgue aquela causa que aconteceu. É isso que Deus quer de cada um de nós. Não é para nós jogarmos a toalha, não é para sairmos correndo, não é para nós dizer, faz justiça, não. É para nós dizer, Senhor, o que está acontecendo? O Senhor trouxe essa pessoa? É joio? É trigo? É um filho de Deus? Não tem conhecimento? Tem conhecimento? Ele está falando assim, está fazendo assim? Não é justo? Você fala com Deus. Ele vai julgar a causa. Não somos nós não viemos, não temos um chamado para sermos juízes. Amém? Quem está entendendo? Então, nós cremos no Senhor. E sabemos que não é impossível um cristão esperar no Senhor. Você tem o poder, é dotado do Espírito Santo de Deus, e ele é um espírito longânimo. Mansidão é o que é o fruto do Espírito Santo. E nós temos esse Espírito e tem um poder sobrenatural, o qual nos dá poder para suportar todas as coisas, com comunhão ao Senhor, comunhão com o Senhor, melhor dizendo. Isso nós temos. E Deus quer que nós pratiquemos o que é bom, sabendo que tudo que nós vamos plantar, nós vamos colher. E nós temos que plantar sempre na palavra, em direção, em conformidade com a palavra, sendo guiados pelo Senhor nesta graça. Irmãos, a graça de Deus não é libertinagem, não é algo muito sério. Nós estamos com Deus e estamos aqui reproduzindo Cristo. E é muito forte essa palavra, que eu até trouxe aqui para vocês, é o Gálatas 6:7, mais uma vez. Não, perdão, é esse? É. Eu passei um ali? Passei, né? Não? Ah, tá. Não, é esse outro que nós vamos falar agora. Pode passar. É João 7:24. Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Irmãos, nós temos que ter esse feeling espiritual, vamos dizer assim, de não julgar pela aparência. Isso acontece muito no mundo. Você vê uma situação, parece uma briga de longe. Sabe aquilo assim, eles estão brigando. Quando você chega perto, você vai ver que não é briga, pode ser eles brincando e ali fazendo de conta que estão, pela visão que você tem, parece uma briga. Então, nós não podemos julgar pela aparência as pessoas, nem pelo que elas falam, nem pelo que elas dizem, nem pelo que elas fazem. Nós temos que orar para Deus, Ele julgue todas as coisas. Nós temos que ver se está em acordo com a palavra. Nós temos. O que nós temos que fazer não é retalhar a pessoa, é dizer, Senhor, isto que está acontecendo, onde está na Bíblia? Essa pessoa está falando, o que está na Bíblia? Nós temos que cuidar. A Bíblia é o livro dos livros, é o que orienta todos nós e orienta como nós devemos de proceder com justiça. Amém? É pela Bíblia, diga glória a Deus. Então, temos que ter muito cuidado. Veja Romanos 10:3 diz, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a quem vem de Deus. Então nós temos que cuidar, porque às vezes vem uma pessoa de Deus e fala. E às vezes é retalhado, às vezes é um profeta de Deus. Veja que o apóstolo às vezes diz assim, olha, eu estava pregando a palavra e uma pessoa estava ali
me mostrando o relógio, ele costuma dar esse testemunho, né? E a pessoa hoje já não existe mais. Ele tinha tanta pressa que o Senhor já levou o moço para o céu, que estava muito apressado. Então, ele disse que ele passava muito essa insujeição, insubmissão de muitas pessoas. E ele, então, falou isso para nós, deu testemunho sobre isso. Então, tem pessoas que não se sujeitam a Deus e acabam por cometerem injustiça e tocarem em ungidos do Senhor. Irmãos, lavados no sangue do Cordeiro, todos nós somos. Não podemos tocar num irmão, numa irmã, que eu digo, contrário à vontade de Deus, que é querer ali ir contra Deus na vida daquela pessoa, falar da pessoa, brigar com a pessoa, contender com a pessoa, falar nas costas da pessoa. Isso não é para nós não podemos cometer injustiças, amém? E é por isso hoje nós vimos muitas divisões dentro do ministério, dentro do mundo cristão, muitas igrejas, várias denominações, porque houve muitas injustiças, muitas pessoas dividindo com a sua boca, muitas retaliações, muitas vinganças, muitas rejeições, e as pessoas fazem isso por motivos, às vezes, de falarem mal das pessoas, intrigarem uns com os outros. Isso é abominável diante de Deus. Então, há em nossa sociedade, em muitos ministérios, a igreja carece de justiça, por causa de muitas injustiças. Então, o profeta Abacuque, ele clamou por justiça ao Senhor, por causa da violência que era muito grande. Você pode estar convidado a ler esse livro de Abacuque, é pequeno, do profeta menor. Ele ali fala muito sobre isso, ele clamou, e Deus respondeu várias vezes quando ele clamou. E eu trouxe uma resposta de Deus, mas é bom você ir ali e ver o que Deus tem para ensinar. Diz assim, no capítulo 1, versículo 2 ao 4. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não escutarás? Porque o Senhor é longânimo, o Senhor espera que haja ali, né? Ele dá tempo para que as pessoas se arrependam. Gritar-te-ei violência e não salvarás? Olha que ele dizia, porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Nós todos estamos vendo isso hoje. Hoje nós estamos num mundo opressivo. Eles deixam as pessoas depressivas. Olha o que aconteceu com esse negócio de lockdown aí. As pessoas estavam ali sem poder trabalhar, sem poder ver as famílias. Foi ali uma opressão com o povo por causa de política. Eu vou dizer para vocês que isso é muito grave o que aconteceu contra o povo, para que houvesse ali uma mudança de pensamento, de votos. É lamentável, essas pessoas vão dar conta de tudo isso para Deus, e nós temos que clamar por justiça a respeito disso. Pois, olha que ele diz, pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Então há contendas e há divisões e há separações. Por esta causa, a lei se afrouxa. Não é isso que nós estamos vendo? Até nós estamos vendo que as leis, a Constituição do nosso país não está sendo respeitada. Nós estamos vendo isso. Irmãos, eu passei muitas vezes, tive experiência de ir diante de juízes e ver o quanto as pessoas que cometem pecados, crimes, elas mentem para torcer a verdade diante dos juízes, sem temor algum de Deus e sem temor de sofrer as consequências pelas suas maldades. Então, por esta causa, a lei se afrouxa. Por quê? Muitas mentiras, os juízes ficam, mas como assim? E nós, as vítimas, precisam ali orar para Deus. Nós vamos precisar de Deus. Nós não podemos dizer, não preciso de Deus, tem juiz. Não preciso de Deus para segurança, tem o delegado, fulano de tal. Irmãos, eles precisam de Deus, essas pessoas. Os juízes precisam de Deus, os delegados precisam de Deus. E quem ora por eles somos nós.
Nós temos o poder de cuidar destas autoridades. Nós temos o poder de regá-los de cuidados. Isso é justo da nossa parte. E não nós queremos depender deles, porque nós temos o justo juiz, o Deus de toda glória, o juiz, o legislador, o advogado é o Senhor. Glória a Deus. Então ele diz assim: por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é distorcida. As vítimas hoje muitas vezes são taxadas de culpadas. São elas que provocaram o crime, são elas que fizeram tal coisa, e é pura mentira muitas vezes. Amém? Então, a pergunta do profeta Abacuque é bem comum hoje. Até quando, Senhor, essa violência? Você e eu e nós todos vimos e passamos por violência contra a igreja, contra o ministério. Passamos muitos irmãos perseguidos. Você sabe que domingo nós falamos sobre justiça. E todos estavam aqui reunidos. E uma hora, vocês que estão aqui, que estiveram domingo, vão lembrar que eu disse assim: o Senhor agora, nessa hora, está fazendo justiça em nosso favor. Irmãos, no final do culto aqui, uma irmã me chamou e disse assim: irmã, fiquei sabendo agora aqui, ó, a pessoa que nós estávamos orando, ela pediu oração, ela disse: eu estou sendo perseguida no meu emprego. A pessoa, ela tem uma autoridade, um autoritarismo na carne, diabólico, e quer me tirar, e conseguiu me tirar do cargo, conseguiu fazer tal coisa, e nós estávamos orando sobre isso. E ela no domingo estava aqui e disse assim: olha aqui, a pessoa que nós estávamos orando já se foi, bispa. A senhora disse que estava hoje mesmo, eu estou sentindo aqui o poder de Deus, glória a Deus, diga glória a Deus, o nosso Deus é justo. Ela clamou, ela pediu, ela chorou, ela estava ali arrasada, estava aqui esperando no Senhor, e o Senhor o fez. O Senhor é justo juiz. Então nós temos que acreditar que Deus, Ele cuida de nós. Diga: Deus cuida de mim. Veja a resposta de Deus. Ele responde e Ele cuida de nós. E temos que ficar confiantes. Eu até coloquei aqui, ó, os perversos, eles cercam o justo e a justiça é distorcida, como diz a palavra. Para quê? Para encobrir a realidade dos fatos. Mentem com armações forjadas. Eles armam aquilo e forjam uma mentira para se sentir livre da culpa. A justiça é torcida a ponto de culpar a vítima. Procuram testemunhas falsas para incriminar as vítimas. Manipulam a narrativa da vítima de tal forma que o óbvio vira preconceito. É isso que fazem contra as vítimas. Ou seja, são formas mais fáceis de ganhar questões sem ter razão, rotulando negativamente quem aponta os fatos. Quantas vezes eu vi pessoas serem ali difamadas, falam que fizeram crimes, coisas, e elas eram as vítimas, porque elas apontaram os fatos, elas foram ali destroçadas. Por isso hoje nós vimos muitas pessoas temem ir para a justiça, porque elas dizem: isso pode vir contra mim, eu não quero nem falar sobre justiça. Por isso nós dependemos de Deus, por isso depender de Deus é necessário, por isso estar aqui é a vontade de Deus, que você busque a justiça pedindo para Deus, contando e narrando os fatos que aconteceram, porque Deus, Ele vê o coração do íntegro, Ele sabe o que o filho dele ali está precisando, e Ele vem em socorro do filho dele. Amém? Quem está entendendo? Então veja que nós vamos ver a resposta de Deus para Abacuque, e é uma das respostas. Ele diz ali no capítulo 2, versículo 2 e 3, o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Então não vai falhar. Ele pode demorar? Pode. Às vezes as pessoas me perguntam: aquela pessoa que fez mal para a senhora, onde está? Está correndo da polícia até hoje, está escondido, foragido, mundo afora.
está escondido, está fugido. Por um propósito de Deus, uma permissão de Deus, o Senhor é Deus soberano. E isto que está acontecendo é para o nosso bem, é porque Ele nos ama. Amém? Nós não podemos entender no momento, mas depois, entretanto, veremos a glória do Senhor muito maior. Diga glória a Deus. Então, o Senhor diz que Ele vai cumprir, não vai falhar. E se tardar, bispa, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Diga glória a Deus. Então, nós temos que cuidar do nosso coração. Não deixe o seu coração doloroso, ficando ali, ai Senhor, a minha justiça. Não deixe. E ainda desejar o mal. Não permita isso, porque você é justo, você foi justificado. Não fica assim, ai Senhor, que aquela pessoa... Não suje as suas mãos, seus pensamentos. Deus é o único justo e sabe como lidar com seus filhos. E se for o caso de envolver um irmão cristão lavado no sangue do Senhor, é muito sério, porque melhor do que ninguém o Senhor vai julgar, porque são seus filhos. Quem é pai e mãe sabe disso. Quando dois irmãos ali ficam em guerras, nós amamos nossos filhos, nós queremos que eles se entendam, nós queremos que eles se amem, nós queremos que aquilo acabe logo e que fique tudo em paz. Um pai e uma mãe que é isso. E dói muito quando há uma injustiça entre os irmãos. Você que é pai, mãe, sabe que muitas vezes nós ficamos ali, meu Deus, eu não quero isso para os meus filhos. E Deus, Ele sabe como lidar com os seus filhos. Ele sabe como lidar com as ovelhas e ovelhas. Ele sabe como lidar com o perverso quando toca na vida de um filho dele. Ele é o justo. Diga glória a Deus. Então isso é muito importante. É um assunto que o Senhor colocou no meu coração, porque eu estou orando com a igreja sobre muitos casos. Irmãos são injustiçados no trabalho, irmãs jovens. Eu tenho visto o Senhor cuidar de cada um. Irmãos, não se detenham. Venham, orem comigo, orem com a igreja, orem e venham, sejam fiéis, porque Deus tem coisas para trazer de volta para você, que foi tirado de você, foi tirado a paz, foi tirado o dinheiro, foi tirado casa, foi tirado marido, foi tirado filhos, foi tirado a sua honra, a sua dignidade muitas vezes, e Jesus é o justo juiz, e Ele quer devolver. Ele diz, busque a minha justiça. É isso que Deus quer. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Ti, Pai. Eu creio que Tu estás sendo glorificado. Ele diz que é o justo juiz, Salmo 119, 137. Justo és, Senhor, e retos os Teus juízos. Então, ore, peça a Deus para Ele julgar a causa. E saber que, imagina, se dói no coração de um pai quando dois irmãos têm aquela luta, imagina o coração de Deus que é justo. Olha o coração do pai como fica ali com seus filhos. Imagina só nós como mãe, pais, ficamos tristes, abatidos quando se alguém de fora vem e bate ou quer destruir a dignidade do seu filho, as pessoas lá de fora fazendo isso contra os nossos filhos. Imagina Deus. Então, Deus vai fazer justiça? Vai, mas no tempo dele, amém? Então, o que nós devemos de fazer? Confiar e esperar no Senhor. Veja um exemplo, sempre pedindo para o Senhor. Lucas 18, 1:8 mostra para nós um exemplo da parábola do juiz iníquo. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. E essa oração é uma oração com amor. O nosso coração não pode ser sujo de pedir ali, mata, destrói, corta a orelha. Não, nós vamos pedir para o Senhor, Senhor, julga a nossa causa. Isso não está correto, isso não é a Tua palavra. Nós queremos que a Tua palavra se manifeste como ela é. O Senhor viu todas as coisas, o Senhor ouviu todas as coisas. Não tem quem possa mentir para Deus, Ele vê o coração, então é bom nós confiarmos no Senhor. Continuando no 2, ele diz, havia uma certa cidade, um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. Diga aí para o Senhor, julga a minha causa contra o meu adversário. Você nem sabe quem é. Você nem sabe quem é que está armando contra você, mas você já
pede, Senhor, só o Senhor vê todas as coisas, está vendo toda a trama do inferno que estão armando contra um filho teu. E nós temos que estar já nos cuidando e nos protegendo pela palavra do Senhor. Amém? 4. Ele, por algum tempo, não a quis atender. Mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então, disse o Senhor, considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Diga, sim, fará. Eu creio, fará. Você não precisa fugir correndo da igreja. Quem tem que fugir é o perverso, o iníquo. Amém? Você é um escolhido. Diga glória a Deus. E ele diz que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-lo. Mas Deus está cuidando. Diga, Deus cuida de mim. Deus nos defende. Amém? A nossa causa tem que ser a causa dele. Por isso que ele diz, busque o meu reino, porque ele quer também que você busque a justiça, que você está ali firme, justificado no Senhor, procurando fazer a vontade do Senhor. Nós somos perfeitos? Não. Temos falhas, temos fraquezas, estamos aqui aprendendo a colocar a palavra em ordem nas nossas vidas, colocando ela no nosso coração, aprendendo a praticar esta palavra, colocando a nossa fé em ação. Ele vê todas as coisas, ele vê o esforço que a igreja tem de estar pondo em prática, mudando de hábito, mudando tudo nas nossas vidas, e às vezes nós ali não sabemos na totalidade, aí temos que rever aquele conceito, e o Senhor está vendo isso, que nós queremos, a nossa vontade é fazer a vontade de Deus. Ele vê o coração, diga glória a Deus. Ele diz assim, digo-vos que depressa lhes fará justiça, contudo quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Porque muitos vão abandonar o Senhor devido às injustiças. Isso existe no meio cristão? Existe muito. Mas nós temos que ter amor, nós não somos vítimas. Deus quer justificar uma pessoa, Deus quer trabalhar naquela pessoa. Ele não é injusto para lidar com aquela pessoa se ela não tiver cometido uma injustiça. Aí ele vai trabalhar. É aqui que ele trabalha em nossas vidas e na vida de todos que estão chegando, seja joio, seja trigo, ele está cuidando dos seus. Amém? Ele diz assim mais, cheios do fruto de justiça, o qual, mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor do Senhor. Então, nós devemos de orar, sempre, diga sempre, querendo que haja justiça, pedimos que Deus faça justiça, Ele é fiel, amoroso, é Ele que tem amor, nós temos um amor que nós estamos agora desenvolvendo, esse amor incondicional no Senhor, mas nós, carnalmente, temos um amor condicional, nós temos que estar fluindo o Espírito que é incondicional. Então, nós temos que entender que os irmãos que estão chegando, que vão chegar, e pessoas lá no mundo que ainda não têm o Senhor, pode ser filho de Deus, pode ser perverso, mas os que não foram convertidos vão agir conosco, às vezes, injustamente. Vão falar conosco de uma maneira ímpia, às vezes é um filho de Deus, mas ainda não está convertido ou não está aparelhado em conformidade com a palavra. Diga glória a Deus. Então, nós estamos aprendendo, e só Deus sabe como mostrar a essa pessoa o que ela causou, não somos nós. Deus vai falar com essas pessoas que agiram com vocês ali contra a vontade de Deus, ou não em conformidade à vontade de Deus, elas, sem saber, muitas vezes agem, né, dessa forma, muitos sabem e agem dessa forma, porque ainda não têm a prática, mas o Senhor cuida de cada um. É muito importante para nós, amém? É importante saber que Deus julga retamente, é o nosso Deus. Diz Salmo 103:6, o Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Então, se você se sentiu oprimido, fala para o Senhor o que causou no seu coração. E às vezes as pessoas falam e elas não queriam oprimir a pessoa. Tem tudo isso, por isso que é bom o Senhor julgar a causa. E aí nós vamos ver
o que Deus vai realizar e nos alegrar no Senhor, porque Ele é justo. Diga, o meu Deus é justo. Ezequiel 34:17 diz, quanto a vós, outras, olha só, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas. Olha que aqui ele já explica, entre carneiros e bodes. Então, ele que faz esse trabalho entre os irmãos, entre os ímpios, e ele está ali. Eclesiastes, outro exemplo, 3:17. Então disse comigo, Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Amém? Isso descansa o seu coração? O Senhor quer que você busque esta justiça de Deus, aprender sobre isso, para descansar o seu coração, o meu coração, todos nós, porque Ele é misericordioso e Ele cuida de ambos, filhos, não filhos, os 2 filhos, 3 filhos, sejam qual for a quantidade, Ele cuida de todos. Deus nos trouxe a salvação, mas Ele trouxe o cuidado para nós e Ele quer que nós creiamos na sua palavra. Amém? Quem está entendendo? Não é para você ficar triste, é para você ficar tranquilo. E seria injusto que nós ficássemos ali tristes, querendo o mal dos nossos irmãos. Dizendo, o Senhor não fez nada. Que coisa mais triste. Isso não pode ser. Não, Ele quer que você se alegre. O que é isso? Vou dar uma dica de novo da família, um exemplo. Nós temos os filhos e aí vem o filho e diz, mãe, bate no fulano, bate nele. Ele fez isso, isso e isso. Bate nele. Olha o coração do pai. Ele quer tratar do jeito dele. Ele ama os filhos. Então, essa mãe não vai fazer a vontade do filho, que está vendo que o filho quer se alegrar naquela situação e deixar o outro ali chorando num canto, todo doloroso daquela situação. Isso seria uma injustiça. Então, por isso, Deus muitas vezes não faz a justiça na hora que a gente quer, porque nós iríamos estar contra Ele, sendo injustos até. Amém? Colossenses 3:25 diz, pois aquele que faz injustiça, receberá em troco a injustiça feita. E nisso não há acepção de pessoas. Então, nós sabemos que Deus cuida. Ele quer que nós pratiquemos a justiça para não cair nesta vala comum. Amém? Apocalipse 22:11 diz, continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. Então, nós não podemos cair naquela injustiça de querer que Deus maltrate o seu filho para que nós nos alegremos. Então, nós temos que orar por todos que fizeram injustiça contra nós, porque muitas vezes nós querendo o bem daquela pessoa, e é sempre nós querendo o bem daquela pessoa, nós vamos estar amando o coração de Deus e alegrando o coração de Deus. Quem entende? Diga amém. Amém? Então, é necessário nós termos este comportamento, nos alegrar no Senhor, sabendo que Ele é justo. O que Ele fizer, Ele é Deus. Amém? Nós cantamos aqui que o que acontecer, Ele é Deus. Se está bom, Ele é Deus. Se não está bom, Ele é Deus. Então, se Ele fez justiça, Ele é Deus. Se Ele não fez justiça, Ele é Deus. Ele é o nosso Pai amoroso que cuida de nós. Diga glória a Deus. E Ele vai fazer justiça sempre, amém? Mas no tempo dEle. Salmos 106:3 diz, bem-aventurados os que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo o tempo. Então, nós temos o chamado para praticar a justiça. Diga, eu fui chamado para praticar a justiça. Lucas 1:75, em santidade e justiça perante Ele todos os nossos dias. Nós fomos chamados para praticar esta justiça. Ele quer que nós busquemos o que é certo, o que é justo. Igreja, o que é justo, nós aprendemos na Bíblia. Eu estava falando para os meus filhos, ler Provérbios, mostra balança enganosa, como que deve andar um homem, uma mulher, qual é a nossa atitude? Leiam Provérbios, o livro do sábio, sábio, é sabedoria de Deus. Então, nós viemos para dar fruto de justiça. Diga, fruto de justiça. Filipenses 1:11. Cheios do fruto de justiça, o qual, mediante Jesus Cristo, para a glória
e louvor de Deus. Tudo isso traz louvor de Deus. Então, o fruto de justiça tem efeitos. Isso é muito importante a igreja saber. Nós que queremos paz, repouso e segurança, é com o fruto de justiça. Diga, o fruto de justiça traz efeitos. Isaías 32:17 diz, o efeito da justiça será paz. Diga, eu recebo paz. E o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. Então tem efeito, vai trazer paz aos nossos corações quando nós estamos tranquilos, fazendo tudo que é justo aqui. Gente, nós todos dormimos, que é uma beleza, tem que botar o despertador para acordar, porque tem paz. Amém? Quem está entendendo? Tiago 3,18, ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça. Se nós estivermos com o coração, com ali conflitante, contendendo, querendo matar um, nós já não temos paz, não vem o fruto da justiça. É muito importante, nós somos chamados para viver o amor de Deus, digo o amor de Deus. Veja mais efeitos que traz este fruto da justiça. 2 Coríntios 9:10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça. Deus quer que você saiba que o justo, ele, quando pratica essa justiça, o fruto da justiça, ele tem efeitos. É quando nós dizemos que o pecado traz consequências, tem efeitos também, e consequências negativas. Quando nós procuramos praticar esta palavra, nós temos efeitos positivos, espirituais, divinos. Algo sobrenatural acontece nas nossas vidas. Nós não podemos parar a nossa vida. Nós temos que praticar a palavra, porque tem efeitos milagrosos. São milagres que vêm seguindo você, a sua família também, com estes efeitos, resultados grandiosos de milagres sobrenaturais, pelo fato de nós praticarmos a justiça. O fruto, frutificar justiça. Isso é muito importante. Espere em Deus sempre, com amor. Quando você não entende, olha, pode clamar, pode chorar para Deus, mas peça em amor. Pai, eu sei que é meu irmão, eu sei que é minha mãe, eu sei que é o meu colega, mas tu sabe melhor do que eu o que se passou naquele coração. Tu sabes melhor do que eu o que deve ser feito com aquela vida. Ela pode ser até abençoada através de você, de mim, da igreja. Amém? Quando nós lançamos uma oração e pedimos a bênção dos nossos inimigos. Olha, nós oramos, eu creio que os diáconos já estavam conosco, oramos para uma pessoa ir para o exterior, trabalhar e ganhar muito bem. E o Senhor fez isso. Gente, Deus é maravilhoso. Diga glória, ora por mim, bispa. Amém, glória a Deus. Aleluia. Isaías 56:1. Assim diz o Senhor, finalizo com esta palavra, mantendo o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça prestes a se manifestar. Algo vai acontecer entre nós, através de nós, nas nossas vidas, ao nosso redor. Eu creio que Deus diz que já está cuidando de tudo em nossas vidas, está cuidando da nossa família, nosso ministério, mas o Senhor quer de nós, que nós mantenhamos o juízo e fazendo o que é justo. Justiça não é nós cortar a cabeça do soldado. Fazer justiça é praticar o amor de Deus, a misericórdia, o entendimento e a compreensão dos desígnios de Deus, porque o fato das pessoas tocarem em nós, às vezes é um desígnio de Deus para nós irmos mais além. Vocês lembram de José? Rapidamente aqui, nem está no nosso, mas rapidamente, já estamos no horário, mas José foi injustiçado pelos seus irmãos. Lembram? Se você ler ali em Gênesis, ele vai contar ali, você
vai ver o que esse moço, um rapaz, um jovem, sonhador, recebia do Senhor sonhos maravilhosos e queriam acontecer. Ele contava, ele era injustiçado, ele era escarnecido, zombavam dele, criticavam ele, a ponto deles ficarem muito indignados e fazer uma injustiça contra ele. O fato dele obedecer o pai, dele estar ali em ordem com Deus, eles venderam ele, entregaram eles para ir para o Egito como escravo e ainda mentiram para os seus pais. E vejam o que Deus fez um desígnio tão grande, que eu quando lia, quando era guria, eu digo, meu Deus, o que fizeram com José, Senhor? Ele foi ricamente abençoado e ainda ele foi usado para ajudar os seus irmãos. Ele chorava no seu coração ali, com tanto amor, por eles terem feito aquele mal, e ele estava ali, com aquela dor no coração, que ele passou saudade do pai, passou saudade dos irmãos, ele amava os seus irmãos. Então, ele tinha um coração amoroso, misericordioso, ele reproduzia a graça de Deus. Nós temos que reproduzir a graça de Deus, olhar com amor. Quando as pessoas cometem uma injustiça, é tão duro para eles, nós temos que olhar com amor. É tão duro para quem comete a injustiça, que nós, quando somos injustiçados, nós sabemos que é gravíssimo. Eu às vezes digo, meu Deus, eu comento com os irmãos, isso foi gravíssimo. Mediante a palavra de Deus, nós já vimos quando uma pessoa faz algo grave ou não. E é muito grave para quem comete a injustiça. E nós temos que ter este discernimento de espírito, que o nosso Deus tem desígnios e quer usar a sua vida para ser um grande homem, uma grande mulher de Deus, para acolher ainda aquelas pessoas que fizeram injustiças. Eu tenho aqui muitos irmãos que me dão testemunhos que as pessoas foram tão injustas, tão ingratas, e elas ainda podem acolher e ainda pode ajudar e repartir o que tem de melhor, que é Jesus, o Senhor. Assim seja, é vontade de Deus que você busque a justiça do Senhor. Amém? Assim seja. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Ali no telão. Vamos orar. Senhor Jesus, é o ano do grande avivamento. E o Senhor tem feito grandes coisas através de nós, em nós. E nós estamos vendo o Senhor nos aparelhar, nos ensinar, nos deixar homens e mulheres firmes, com maturidade espiritual, a ponto de ajudar famílias inteiras a entender o seu grande amor, o seu coração misericordioso, mas também entender que o Senhor é quem julga todas as coisas. Não fomos nós chamados para sermos juízes. E é lamentável quando as pessoas fazem injustiça, porque o Senhor diz que é duro para quem faz injustiça, porque receberão as injustiças, receberão o retorno, que não é bom, Senhor. Mas Tu tens ensinado esta igreja, em nosso ministério. Eu Te agradeço, Senhor, por este ensino, pelo que o Senhor está ensinando-nos a praticar a Tua vontade, buscar o Teu reino, buscar a Tua justiça e fazer a Tua vontade, o que é justo, pensamentos justos, bondade, amor, pensando em tudo que é bom, de boa fama. Tudo isso o Senhor quer para a sua igreja. Entender que nós, entre os filhos, temos que nos amar e ainda orar por aqueles que cometem injustiça, para que o Senhor não venha rapidamente e os tire até da terra. O Senhor é Deus soberano sobre tudo, e o Senhor vê todas as coisas. O Senhor conhece os corações, Pai. O Senhor ainda diz para nós, para mantermos o juízo e fazer o que é justo. O Senhor quer isso. A sua salvação está prestes a vir e já veio para nós. Somos salvos, justificados, e o Senhor quer manifestar em nós tudo que nos tiraram, tudo que nos roubaram, a nossa dignidade, a nossa vida, Senhor. Roubaram dinheiro,
tiraram pessoas, tiraram, Senhor Jesus, famílias, filhos de irmãos, ó Senhor, direitos de empresas, Senhor, direitos, Senhor, no seu salário, tiraram o seu lugar, tiraram, Senhor. O Senhor está chamando o seu povo para devolver, restituindo em dobro, Pai, tudo que lhes foi roubado, tudo que foi tirado de você, a paz. O Senhor quer que você tenha paz, que você tenha o amor, que você tenha no coração manifestado fruto de justiça, dizendo: o Senhor é o soberano, o Senhor cuida de todos nós, tem olhos por toda a terra, conhece os corações, esquadrinha os corações, esquadrinha os pensamentos. O Senhor é o que cuida, e os seus pensamentos são mais altos, os seus caminhos são mais altos, e nós não temos, Senhor, aqui a dimensão do que o Senhor fará em nós, entre nós, em nosso ministério. O Senhor está cuidando dos seus, em nome de Jesus. Eu creio, Senhor, com meus irmãos, ligamos na terra e terá sido ligado nos céus. Amém, amém. Diga glória a Deus. Vamos receber a bênção final, e quem pode ficar conosco, fique. Vamos louvar ao Senhor por grande amor que o Senhor tem conosco. Erga suas mãos, Senhor. Obrigado por este crescimento, Pai, por esta sabedoria, por este entendimento, Senhor. Vamos para os nossos lares, Senhor Jesus, tomados, Pai, da Tua vontade, da Tua perfeita, agradável vontade, Senhor. Cremos, Jesus, que a paz que excede o entendimento e guarda nossos corações já se faz, Senhor Jesus, manifesta em nossas vidas, Pai. Te louvamos pela vida da nossa bispa, Senhor Jesus, que foi usada para trazer estas águas, estas palavras, Pai, que vieram, Jesus, regar os nossos corações, Senhor, e nos avivar, Jesus, nestes dias, nesta geração, Senhor, nos encorajar, Pai, a viver para Ti, por Ti, porque nós sabemos em quem nós temos crido, Senhor, nós sabemos em quem colocamos a nossa confiança, Pai, nós sabemos, Jesus, que só Tu és Deus e não há outro, Senhor, como Tu, Pai. Damos ordens aos Teus anjos, Senhor, para que se acampem ao nosso redor, Senhor, repreendendo toda a morte prematura, repreendendo os acidentes, Senhor, toda a arma forjada, Senhor, todos os desejos malignos, orações satânicas não terão poder sobre nós, Pai, porque nós estamos guardados debaixo das Tuas asas. Tu és o nosso refúgio, nosso baluarte, Senhor, e nós cremos, Jesus, que descansamos à sombra do Onipotente, Pai. Tu nos guarda e o maligno não nos toca, Senhor, e nós tomamos posse, Pai. Vamos para estes dias, Senhor, finalizando este mês, Senhor Jesus, crendo, Senhor, que o segundo semestre deste ano será para testemunho vivo, glórias e honras do Teu poder e da Tua palavra em nossas vidas. Amém, amém, igreja. Recebemos, Pai, Teu melhor. Aleluia. Recebo o melhor desta terra.
és Deus do infinitamente mais. Que te darei por tantos benefícios? O que farei para mostrar o meu amor? Venho entregar minha vida no altar, como um sacrifício vivo de louvor. Senhor, venho aqui com meu coração, grato a ti por tantas bênçãos, promessas cumpridas já recebi, sinais e prodígios de ti. Sei que é o começo do que ainda irás fazer. Eu recebo o melhor desta terra, pois és Deus do infinitamente mais. Que te darei por tantos benefícios? O que farei para mostrar o meu amor? Venho entregar minha vida no altar, como um sacrifício vivo de louvor. Que te darei por tantos benefícios? O que farei para mostrar o meu amor? Venho entregar minha vida no altar, como um sacrifício vivo de louvor. Venho entregar minha vida no altar, como um sacrifício vivo de louvor. De louvor. De louvor. De A ti, Jesus. Glória a Deus. Vão em paz, uma semana de vitória. Declare para o seu irmão, é vontade de Deus que busquemos a sua justiça. Amém? Glória a Deus.